Olha só aqui. Daqui a pouco dá uma tiradinha na câmera ali, né? E foca ali a Maria Eduarda. Vamos ver aí, ó. Vamos ver se dá pra ver aí. Oi, Maria Eduarda, aí, ó, tá aí. Maria Eduarda, fala aí no microfone. Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia? Diz bom dia. Diz bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quantos anos tu tem, Maria? 8. 8 aninhos, tá estudando? Onde é que você estuda? No Alberto Pasqualini. E aí, tu gosta de estudar? E os amiguinhos são legais lá? Todo mundo brinca e aprende também? Sim. E as profs, as titias lá são legais também? Que bacana, bacana. Maria Eduarda aí marcando presença hoje no Bom Dia da Com. Até porque se alguém provoca, ela vai dizer, eu sabe quem é meu pai? Olha, meu pai é um Fortes, hein? Já falou, viu? Tá aí, ó. Mas é isso então, né? Antônio Telmo Detoni também presente aqui. Antônio, bem-vindo, prazer, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ao César Forte. Daí a César hoje é o que é de César, vamos ter o tempo de ouvi-lo, até porque tem um relato de 6 meses, deve ter bastante assunto para nós conversarmos. Bom dia ao Márcio, a Fran, que está aqui no meu lado, assessorando aqui o equipamento da Com FM. Paulo César, tudo bem contigo? Tudo certinho. E vamos agradecer principalmente aqueles que nos dão a honra e o prazer da audiência e da rádio que se vê, que é a nossa rádio Com. E obrigado mais uma vez por estar aqui ligado onde você esteja, no seu carro, na sua casa, no seu escritório, no seu serviço, ouvindo e vendo a Com FM. Muito bem, bom, o Márcio já deu seu pitaco aqui mais cedo e tal, mas para quem tá ligando o rádio agora, mais uma vez, prazer, bem-vindo, bom dia. Bom dia agora sim oficial, né? Pelo espaço do programa, que é o espaço diferenciado. Muito obrigado, comandante César, comandante Forte, né? Francine, Telmo, vamos lá. Teremos uma hora de programa muito interessante hoje. Sargento, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui na Com FM, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar entre amigos, isso deixa a gente, o entrevistado muito à vontade, né? Quando a gente chega aqui com essa recepção, e vamos conversar alguns assuntos aí interessantes aí para dar um feedback do que a gente vem fazendo dentro do Corpo de Bombeiros nesse comando aí. Maria Eduarda tem muita curiosidade para saber o que o pai faz no dia a dia? A Maria Eduarda, ela convive bastante, né? Volta e meia ela visita o quartel, ela tá sempre lá conosco e já conhece todos os componentes do pelotão lá, conversa com todo mundo, é amiga de todos. Eu acho que ela puxou alguém, né? Daqui a pouco ter amizade fácil, assim. Daqui a pouco teríamos uma futura bombeira, quem sabe? Quem sabe? O termo correto é bombeira? Bombeira. Márcio, fica à vontade. Muito bem. Hoje nós vamos aproveitar tanto o comandante Forte como o César, porque a gente pretende avançar em assuntos além Brigada Militar dos Bombeiros, além atividade, mas 6 meses de mandato, né? Dá pra dizer mandato? Não, gestão? Foi em dezembro de 2020. Você assumiu em dezembro, né? Dezembro de 2023. Já? Sim, já. Meu Deus, então 1 ano e 6 meses que você tá no comando? Sim. Que loucura. Em maio, os eventos de maio, você já estava no comando, sim. Olha ali, ó, viu? Sim. Faz 1 ano e 6 meses. Como a gente se perde no tempo. O tempo 1 ano e passa 6 meses. muito rápido, realmente. É que esses dias que nós nos vimos lá na CIV, né? Sim. Ele disse, olha, precisamos voltar ao microfone porque temos muitas novidades para contar. Isso. E que bom que a gente tenha sempre uma pessoa tão bacana, desculpe a expressão tão simples, perfeito. Mas tão simpática como o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, que é uma pessoa extremamente ativa. E a gente vai ver isso ou ouvir isso aqui durante esse espaço. Obrigado, Telmo. Mas então, isso não acontece só com a pessoa César, né? Ou com o comandante Forte. Isso a gente trabalha, é um trabalho somente em equipe. Não tem como fazer o que está acontecendo com os bombeiros de Veranópolis agora nesse período sozinho. Não tem como. Então, isso é um trabalho em equipe
de relações muito fortes, em que o município de Veranópolis, a nossa região, ela é preocupada com isso, e isso facilita bastante. Além do meu efetivo extremamente comprometido, né? Claro que a minha atuação e os meus contatos e a minha disponibilidade para com o quartel é diferente, sim, dos comandantes que já passaram por aqui, que foram excelentes pessoas e fizeram tudo que estava ao alcance deles, com certeza. Mas o que dá a diferença é o fato de eu estar convivendo mais aqui, de eu conhecer mais pessoas, de eu ter mais relações políticas, de empresários com a própria comunidade. Então isso que tem facilitado o meu trabalho, né? É esse trabalho em conjunto. Então a gente trabalha muito forte com as entidades, então escoteiros, CTG, Lions, Rotary, a prefeitura municipal, hospital, os empresários. Então a gente tem essa relação e que facilita, tipo, eu me apertei, eu tô com uma dificuldade, peraí que eu vou dar uma ligadinha pro Márcio, o que tu pode me ajudar, quem que tu me indica, o que eu posso fazer. Então essa facilidade, esses meus contatos fazem com que as coisas, eu consiga chegar nos meus objetivos, né? E o senhor falou sobre efetivo. Eu gostaria que para quem está nos ouvindo e que não saiba talvez ainda como está o nosso efetivo, qual é o número de profissionais que estão lá, e também que a gente deu para o ouvinte uma dimensão da área de abrangência do Corpo de Bombeiros de Veranópolis. Então, eu acompanhei uma entrevista há uns dias atrás agora aqui na Com e percebi que tem um pouquinho de desconhecimento aí. O Corpo de Bombeiros hoje nós temos 18 militares, o Sargento Forte, o Sargento Garcia e os outros 16 soldados. A gente está com um déficit muito grande ainda no Corpo de Bombeiros. Precisaria quantos? O número correto é 24 soldados, 3 segundos sargentos, 1 primeiro sargento e 1 tenente. Então tá faltando aí pelo menos 10 para nós aí, então alguém tá com os nossos 10. Então a gente precisaria desse efetivo não só para completar a escala, que já é uma complexidade que a gente tem, mas também para a área administrativa, porque o nosso pelotão é um pelotão destacado. O mais próximo de nós é Bento Gonçalves. Então a gente tem que gerir toda essa parte administrativa, documental, escala de serviço, folha de pagamento, como seria, né, na prática aí do mundo civil. Então a gente tem essas questões aí que estão acumulando funções em algumas pessoas dentro do quartel. Ou seja, é trabalhar com 18 como se fossem 24. Exato. E aí tem que se virar nos 30. Exato. E daí a gente acumula funções. Então, o Sargento Garcia tem a função, a Soldado Caroline acumula a função mesmo sendo soldado, a Soldado Nathalie acumula a função mesmo sendo soldado, o Soldado Rota acumula a função mesmo sendo soldado. Então vai apertando o cerco e a gente acaba fazendo o que tem que fazer, porque tem que fazer, né? Então, mas tá faltando ainda o déficit. E Sargento, qual é o critério para que possa ter mais efetivos aqui na cidade de Veranópolis? A falta passa pela falta de componentes ali, enfim? Então, como nós somos uma instituição estadual, a gente depende de um concurso do estado, que agora teve um concurso, para entrar mais 400 soldados, 200 soldados, desculpa, no Corpo de Bombeiros, e também tem um projeto para bombeiro temporário, que seria o pessoal oriundo do Exército, que faz também um concurso e daí pode ingressar no Corpo de Bombeiros por 7 anos. Então isso aí daria uma inflada, né, nos pelotões. Mas isso eu tô falando de Veranópolis e tô reclamando de barriga cheia. Esse é o contexto que a gente tem a visão estadual, porque tem pelotões aí que estão trabalhando com um número bem menor. Então que em certas situações chegou a fechar quartel em alguns períodos do mês porque não tem efetivo. E o desdobramento não é só administrativo de acúmulo de funções, porque na hora de uma emergência, na hora de um socorro, quem está de plantão, quem está no serviço, esquece o que está fazendo administrativamente. Sim, viramos todos combatentes. Aí não tem como, eu não vou para a ocorrência porque eu estou fazendo tal documento. O documento fica, papel espera, né? O socorro não. E a segunda parte da pergunta, a abrangência do nosso Corpo de Bombeiros. Então, nós atuamos em 13 municípios,
13 municípios, eles computam quase 100 mil habitantes, isso de população fixa. Tem mais a população flutuante que as nossas rodovias aí oferecem, né? Todo o pessoal que transita pela nossa região. Então é um número expressivo de pessoas para 5 militares de serviço. Então hoje agora, se você for até o Corpo de Bombeiros, tem 5 militares lá. Se você for às 4 horas da manhã, vão ter 5 militares lá, todos os dias do ano. E aí entra a complexidade, porque como é que eu tenho 18 militares, eu tenho que fazer uma escala com 5 militares todos os dias do ano, mas aí a gente tem que lembrar que esses 18 militares têm férias, têm atestado médico, tem que ter folga, então a gente tem que enquadrar, né? É um quebra-cabeça para conseguir colocar. Entre isso tem as missões, né? Bombeiro Mirim, outras vistorias extraordinárias, a gente agora, essa semana, a gente fez um trabalho em conjunto com o Exército, então tem algumas coisas, algumas peculiaridades que a gente tem que ajustar dentro da escala, e aí é que entra o grande problema da falta de efetivo. Qual é o ponto mais distante do nosso, tendo como referência Veranópolis e essa abrangência dos três municípios? São os municípios de Guabiju, São Jorge, aquela região lá. Se dá um incêndio, como faz? A gente desloca o mais breve possível, só que tem um caminhão com quase 5 mil litros d'água, é um deslocamento em trânsito, uma distância aí de 40, 50 quilômetros que a gente realmente vai levar mais de 1 hora para chegar no local. Então, o incêndio, normalmente a gente vai até lá para não pegar outras casas, se for o caso, e também para fazer o registro, né? Que as pessoas muitas vezes têm seguro, então elas precisam desse registro. Às vezes não nos chamam e no dia seguinte chegam lá falando que teve um incêndio, que eles queriam algum documento para levar para o seguro. Não tem. Se a gente não chegou, a gente não foi atender essa ocorrência, então não tem como a gente documentar. O senhor falou em Bombeiro Mirim, né? Eu tive o prazer de estar lá com os meus netos, visitando o Corpo de Bombeiros e da amabilidade, da gentileza, da simpatia do pessoal que nos atendeu, de explicar várias coisas de uma forma bem simples para as crianças, inclusive botaram um capacete que cobriu quase o corpo dos meus netos, e botaram uma farda, né? E botaram dentro do caminhão, né? Isso eu acho que seria uma orientação, quer dizer, lá foi uma visita turística, né? Sim. Mas se a população soubesse e tivesse acesso, como eu tive lá com os meus netos, que bom a gente começar desde a infância, que nem a sua menininha aqui, mostrar o que é o Corpo de Bombeiros, para que eles saibam respeitar e admirar, né? E quando mais adultos, quem sabe auxiliar o Corpo de Bombeiros. Então, a gente recebe essas visitas diariamente no quartel e a orientação é essa: recebam com carinho, porque é a maneira que o bombeiro é visto, né? Então, enquanto a Brigada Militar está resolvendo conflitos e sempre vai ter alguém descontente, na questão Corpo de Bombeiros não, nós estamos ali para ajudar, para fazer o bom trabalho. Então a gente já, é bom passar essa imagem, é bom que o senhor tenha saído com essa imagem do Corpo de Bombeiros, porque é realmente o sentimento, a gente recebe sim as pessoas que vêm nos visitar, a gente mostra os nossos equipamentos, a criança tem essa coisa lúdica com o bombeiro, né? Então a gente mostra assim o caminhão de bombeiros, é bem interessante. E o plantar a sementinha é crucial, né? Isso aí a gente faz quando pode, né? E daí então a nossa dificuldade de visitar as escolas por falta de efetivo, falta de hora, mas a ideia é essa, é passar para as crianças o bom trabalho que o Corpo de Bombeiros desempenha, mas não só para formar novos bombeiros, mas para as pessoas entenderem que é importante fazer o bem. No dia do bombeiro militar ali estava cheio de criança, né? Isso, nós fizemos uma demonstração de material, combinamos com a Secretaria de Educação e com as escolas particulares para nos visitar. Daí fizeram um rodízio de horários ali, foram visitando a nossa corporação e a gente foi explicando como é que funciona o trabalho de bombeiro. Bom, eu gostaria de voltar, comandante, na questão do efetivo, tá? Porque foi levantado a partir... Esse assunto surgiu em função de um debate na Câmara de Vereadores com a contratação de possíveis seguranças internos, onde os vereadores, conhecedores de causa, manifestaram, e aí veio a preocupação do realmente o efetivo da segurança pública como um todo,
né? E a comparação feita aos bombeiros, e você confirma agora, você tem comparado às demais forças de segurança pública um privilégio. Tô bem, né? Tô bem. Tá, você tá muito bem, que é exatamente essa. Agora, comparada à tua mesma necessidade, claro. você tá com déficit. É a questão da dualidade. Então você vai exatamente interpretar do jeito que lhe convém também. E também foi colocado, e aí você acabou de responder pela brilhante pergunta do Telmo, a abrangência disso tudo. Porque a partir do momento em que, e aí vem o debate, é um pouquinho além dos bombeiros, isso que eu falei, vamos falar em segurança pública. Segurança pública. Né? A Brigada Militar estava no sábado passado, na final do Campeonato Municipal de Futebol de Vila Flores, com 6 membros, 6 efetivos. Vila Flores não tem 6. Ou seja, se lá tinha Brigada Militar 6 pessoas, alguma cidade estava descoberta. Exato, eu queria falar agora, algum lugar estava sem. Algum lugar faltou, porque estavam lá tentando cobrir um evento que havia necessidade de ter lá aquele efetivo. Porque no sábado anterior só haviam 2, tiveram que chamar, e aí enquanto demorou aquele caminhão dos bombeiros para chegar no incêndio, também demorou chegar o efetivo da Brigada Militar para dar aquele acompanhamento. Mas aí que é o ponto. Como é que você enxerga e como é que você pode ver um futuro próximo, uma solução ou uma interpretação para os bombeiros, brigada, polícia civil, como um todo? Márcio, está muito acima do que a gente, da nossa capacidade de realização. Mas a questão ela parte desde lá do governo federal, ela vem muito de cima, de senadores, deputados federais, e depois vem caindo para o estado, depende do governador, depende dos deputados estaduais. Que essa causa ela só vai ser resolvida quando entenderem da mesma forma que, daí eu, César, falando, penso, da mesma forma com a educação. Eles têm que entender a segurança pública como prioridade pro cidadão. Assim como a educação tem que ser tratada como prioridade para a população. Assim como a saúde tem que ser tratada como... Então, essas frentes que o Estado cuida do cidadão, elas têm que ser tratadas com prioridade. É o que a gente não vê. Não sei se é só a minha ótica, mas é o que eu não vejo. Não vejo tratado como prioridade focada no aumento de efetivo. Porque, vai onerar a folha do Estado, vai trazer essa complexidade do concurso e depois da efetividade, e como é que essas pessoas vão se aposentar lá na frente, daqui a 30, 40 anos. Então, eu entendo que a matemática ela é complexa, mas só vai ter solução se vier com essa seriedade desde o governo federal até chegar nos municípios. O que eu vejo que o Estado provavelmente tenta com um lençol curto cobrir é jogar a responsabilidade para o município, como acontece com o bombeiro SCAB. Então o bombeiro militar é responsabilidade do Estado, mas se fizer uma fusão entre o município e o bombeiro militar, a gente consegue abrir um quartel. Mas aí é o município que vai bancar lá 15, 20 bombeiros civis ou bombeiros que vão passar por esse treinamento junto com o corpo de bombeiros, e aí a gente abre uma estação para pelo menos ali em Paraí a gente ter um corpo de bombeiros. A gente vai ter um corpo de bombeiros misto, em que eles vão abrir lá de forma que eles coloquem, o município banque os funcionários. Então vão ser funcionários da prefeitura. E aí o Estado tira essa questão financeira pesada que é o salário e a aposentadoria. E aí, antes que entre os comerciais, que está na hora já, só para um comentário, e o Márcio Primeiro é nosso expert do assunto, as prefeituras vão ficar mais combalidas de retorno do município para o município com a mudança, não é? E aí, então, essa sua visão de termos um corpo de bombeiros com um efetivo civil fica quase lá no fim do túnel. Exato, porque é muito oneroso. O corpo de bombeiros é muito caro. Depois a gente vai falar sobre valores aqui, vocês vão se apavorar com o que a gente tem de valor. Vamos deixar para falar depois do intervalo. Então, sargento, a gente vai abrir espaço aí pro intervalo da hora e volta já no Bom Dia da Com desta manhã de sábado.
Muito bem, 8 horas mais 20 minutos, 8h20, temperatura subiu um pouquinho mais, estamos aí com a temperatura nesse momento na faixa de 10 graus, né? Bem diferente das últimas temperaturas aí que estavam, olha, quase que insuportáveis, né? Tá um pouco mais suportável esse friozinho que é natural, normal nessa temporada. No sábado especial desta manhã, comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Veranópolis, Sargento Fortes, está aqui, né? Tá ali capitaneada também pela Maria Eduarda aí, a sua, né? Piquerucha, como se diz. Olha essa janelinha ali, então. Te lembra alguma coisa, então? Eu tenho netos, né, que estão com as janelinhas. Pois é. Né? Mas vai vir logo, né, Maria Eduarda? Tu jogou lá em cima do telhado da casa pros ratinhos levar embora, não? Pois é. Olha o Paulo César. Vamos lá. Márcio. O comandante falou de números. Vamos falar de números? Vamos falar de números. Você precisa daquele material que eu encaminhei pro Paulo? Não, aquele ali é de ocorrências. Tá, então agora vamos falar de valores. Então, quando você precisar, você chama. Tá. O que acontece? Por que eu falo que o Corpo de Bombeiros é algo muito caro? Porque nós atuamos no combate a incêndio, no resgate veicular, na prevenção, na defesa civil, no resgate em altura, e todas essas atividades, elas têm equipamentos específicos, equipamentos para uso em comum e equipamentos de uso individual. Então, vamos só um exemplo do combate a incêndio, não vou nem me estender para os outros, mas o combate a incêndio, o militar, ele precisa da bota, precisa da calça, da capa de combate, que são materiais resistentes ao fogo, específicos para o combate a incêndio, balaclava, luva, capacete, a EPRA, que é o equipamento de respiração, com máscara e tal. Esse equipamento completo, ele beira os R$60 mil para um militar. Então, se você calcular por 18, né? Em Veranópolis nós temos equipamentos para 18 militares, o que é surreal dentro do estado. A única coisa que a gente ainda não tem individual é a EPRA, que é a respiração autônoma. Então a gente tem 7 equipamentos, conjuntos completos, e tem mais os cilindros reservas. Então, quando acontece um incêndio de grandes proporções, um incêndio que necessite desse equipamento para a gente fazer a incursão aonde onde tem um incêndio, então a gente faz o uso desse equipamento, a gente vai revezando esse uso. Agora estou na busca de compra individual, pelo menos das máscaras, para cada um ter a sua máscara individual, porque isso é uma questão até de higiene. Então a gente está buscando esse valor para a gente ter a máscara individual para cada um, e posteriormente o andar da carruagem a gente vai conseguir o cilindro individual. Daí a ideia é chegar até o final do ano cada um com a sua EPRA. Então só para o combate a incêndio é R$60 mil. Aí pensa mais. Nós estamos falando de mais de R$1 milhão. Somente 18, né? São 18, estamos falando de mais de R$1 milhão. 1.080, né? É isso aí, somente só em equipamento do combate a incêndio. Que está disponível. Que não é o mesmo utilizado no trânsito. Individual, não é o mesmo. Individual. Sim, isso. Daí a gente vai pro caminhão, R$2 milhões. A gente vai para as mangueiras, esguicho, o esguicho é um esguicho especial. A mangueira, o engate, o stores, engate rápido, que a gente chama de a antiga unhão, eles falavam unhão. Esse engate rápido, ele é de cobre, então o nosso trabalho é bruto, qualquer coisa que bate, ele amassa, a gente tem que substituir. Então é complicado, é complexo. Só para o combate a incêndio a gente já está falando aí em 3 milhões só no equipamento individual e no caminhão. Então é muito caro. Comandante, deixa eu lhe interromper, fazer uma pergunta, acho que é bem oportuna nesse ponto, né? Nós temos a exemplo do Concepro, né? Que é um auxílio, vamos dizer, comunitário em favor da corporação, da Brigada Militar particularmente, mas e o Corpo de Bombeiros? Sim, alcançado, sim. Pelo Concepro também? Sim, pelo Concepro. O Concepro, ele cuida da segurança pública, então é Brigada Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Então a gente é alcançado. Está rendendo? Sim, nos auxilia bastante. O que eu mais uso o Concepro? Claro, ele nos auxilia mais nas questões do dia a dia, porque o Concepro, ele também é um pouco engessado, a compra do Concepro. Então é até uma reclamação de todas as lideranças da segurança pública, é essa: a gente adquire um computador, mas não pode comprar um mouse. Porque ele é engessado, então ele te limita bastante, mas a gente consegue, é mensal, então a gente consegue
consegue trabalhar esse valor aí para pequenas coisas. O que eu uso mais o Concepro é quando eu vou receber alguma doação e eu faço passar pro CNPJ do Concepro. Por quê? Porque daí é material que fica aqui no município. Eu recebi um drone de R$90 mil do deputado professor Cláudio, do Podemos. Foi muito solista, muito querido, em que a gente lançou a proposta para ele através do Eliseu Darós. A gente lançou a proposta para ele, aguardamos, não deu 15 dias, o assessor dele já estava me ligando, pedindo especificações, como é que funcionava, porque ele gosta de investir em tecnologia, ainda mais que seria para os bombeiros. Passamos a proposta, passamos os orçamentos, tudo direitinho, toda a documentação que ele me pediu. Passou um tempo, ele botou a impositiva do deputado estadual, só que ele botou, em vez de botar no Concepro, eu não sei se a rúbrica poderia ser feito isso, eu não entendo, se ele poderia, deputado estadual, ter colocado na rúbrica aqui do município, eu não entendo, não sei se poderia, mas no fim a rúbrica caiu no estado. Isso já faz 1 ano e 8 meses por aí. Foi antes de eu assumir o comando. E nada do drone. E o drone não chegou ainda. Por quê? Porque daí caiu lá no estado, o estado já tinha um registro de preço para drone, e daí houve todo que eles queriam que a gente aceitasse o drone que já está comprado pelo estado, mas aí é um drone bastante inferior, não seria utilizado em operações, porque esse que a gente está adquirindo, ele é resistente à chuva, a vento, tem bastante tempo de autonomia. Então, ele é específico para bombeiro. Nesse meio tempo, os outros municípios que fizeram essas aquisições por meio de Concepro, por meio de empresários de forma particular, já compraram os drones já estão em operação há 1 ano. Então, e o nosso está ainda no forno ainda. Mas agora parece que resolveu todo o problema. Fiz toda a documentação agora para o estado. Então entrou no registro de preço do estado, agora já está em processo de licitação. O drone vai vir. Graças a Deus vai vir. Dizem que vai vir. O Márcio que entende bastante dessa questão mais burocrática, e essa questão da impositiva ali, R$90 mil diretamente para o Corpo de Bombeiros, né, de Veranópolis, ou não, ou para o estado. Mas especificamente o governo ele pode colocar em dúvida a qualidade do equipamento, mas se o deputado quer aquele que é o melhor que tem tecnologia, isso aí pode acontecer? Pode, porém existe acima disso a lei de licitações que acaba coibindo alguma coisa. Certo. E o CNPJ dos bombeiros de Veranópolis é o CNPJ do governo do estado, dos bombeiros do estado. A relação município com CEPRO é uma relação CNPJ município, CNPJ com CEPRO. A relação da verba impositiva, e eu acompanhei esse processo do deputado, é com o CNPJ do estado e não de Veranópolis. Por isso que acabou ocorrendo lá. E aí quando você chega lá, é que nem disse o comandante, eu consegui comprar um computador. Se eu não coloquei lá na configuração que tem que ter um mouse, eu não compro mais o mouse. Ou eu vou lá e compro com o meu dinheiro, ou eu fico sem o mouse. E por isso que a relação que ele diz, relação município com CEPRO, que o CONCEPRO consegue adquirir sem licitação. Esse caso aí do computador sem o mouse seria a 437 sem a ponte. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. Boa relação, galera. Mais ou menos isso aí. Na verdade, o que nós temos nesse país é burocracia. Porque é imperdoável. Que tem uma tramitação há 1 ano esperando um equipamento. Mas de que forma que eu vejo isso? A burocracia, que também concordo plenamente com o senhor, ela vem... Pode evitar um mal maior. Ela vem contra a corrupção. E aí, nós que somos ser mais do bem, acelerada. Nós que somos do bem, nós que temos o entendimento, a gente não entra na nossa cabeça o porquê que eu tenho que justificar 1000 vezes por que eu tô comprando uma caneta. E esse é a questão. Se a gente não tivesse tantas pessoas corruptas e ruins, talvez as coisas funcionariam mais fácil. Então a gente não consegue, para nós que somos do bem, a gente se irrita, a gente passa mal, a gente não entende o porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma, mas é justamente para alinhar, para todos cair na mesma vala e ser mais difícil, né? Para dificultar a corrupção. Se pressupõe que deveria ser na normalidade, né? Se não houvesse, né? Como você desviar recursos tão importantes para áreas tão importantes? Eu tenho uma revolta que eu uso uma frase assim, as pessoas trabalham, pelo menos na minha instituição, com a prerrogativa do erro. Eles já acham que tu vai errar, eles já têm a certeza que tu vai errar, então eles ficam te alinhando para, não, deixa errar, se errar,
corta a cabeça do cara. Se errar, bota ele pra rua e deu. Bota ele pra rua sem salário. Mas tem que deixar ele errar. Aí eles, não, a gente não vai deixar ele errar. Coitadinho. Aí ficam tutelando o cara, conduzindo pro cara não errar. Não, se errar, arrebenta o cara no meio. Agora, em toda essa explicação que o senhor tem nos dado aqui, fica uma lição, e me parece, se eu estou entendendo, que daqui para frente mais pedidos possam ser feitos via deputados a partir da iniciativa do Concepro. Então, outra coisa que pode acontecer, e daí veio os esclarecimentos, né? A gente vai aprendendo. A gente pode fazer outras aquisições até via Estado, mas antes fazer uma consulta no Estado, saber o que está no registro de preço do Estado. Eles não podem especificar a marca, mas eles vão dizer, não, vai ter a caminhonete como é o PSEG, é uma caminhonete 4x4, daí toda a especificação dela. Aí a gente entra solicitando uma caminhonete 4x4 com todas aquelas especificações, que vai acabar caindo numa Hilux. Porque a Ford Sim. não tem, porque... Sim, só tem uma. Exato. Então a gente vai aprendendo. Então aprendi dessa vez, aprendi. Então eu não vou chegar pro deputado e falar, eu quero tal drone. Primeiro eu vou ver o que a gente tem no registro de preço. Se tiver no registro de preço do Estado, é tranquilo. Em qualquer rúbrica que cair, vem. Agora, sargento, por exemplo, eu vou mexer na minha poupança lá, eu quero auxiliar o Corpo de Bombeiros, eu vou comprar uma caminhonete aí, bala, ali uma caminhonete, Exato. último tipo, alta tecnologia, eu posso doar? Sim, a gente tem o termo de doação, mas a gente prefere que o senhor doe pro Concepro. E daí cai no CNPJ do Concepro e a caminhonete fica pro Corpo de Bombeiros de Veranópolis. Porque se o senhor doar pro Estado, aí na Operação Verão eles solicitam a caminhonete para trabalhar na praia, porque a caminhonete é do Estado. Tá certo. É as artimanhas, né? Então, falando concluir. de valores, vamos Isso. lá. Desde dezembro de 2024 até os dias de hoje, o Corpo de Bombeiros de Veranópolis arrecadou em materiais R$1.620.000 em equipamentos. Então a gente pensa no montante que já tinha um montante bom no ABT, no caminhão que foi adquirido, que veio em dezembro, né? Inclusive já tinha um montante, mas assim que eu assumi o comando, a gente conseguiu fechar esse valor para o caminhão de Corpo de Bombeiros, né? Para esse caminhão de combate a incêndio, e dali para frente a gente foi tocando o PSEG, e aí veio esses 20 conjuntos de EPI de combate a incêndio, o próprio drone, que também já está nessa soma, outras coisas que foram adquiridas aí até por doações também, então, como a doação do Sicredi lá com as ferramentas elétricas de resgate veicular, e a gente vai somando, a gente chegou nesse número aí de R$1.600.000 em 1 ano e 6 meses. E a ideia, a gente continua com o PSEG em andamento, continua com a busca de mais impositivas, e a ideia é chegar até dezembro agora de 2025, a gente alcançar os 2 milhões em equipamentos e aquisições para o quartel. Dentro desses equipamentos, tá equipamentos e aquisições, porque a gente também fez a cobertura na parte de trás do quartel, lá para guardar o caminhão, que não tínhamos a garagem feita, né? Aí agora a gente também fez essa obra do rebaixamento do piso. Então tudo isso custou entre dinheiro de Funrebom, dinheiro de PSEG, dinheiro de doações, a gente conseguiu atingir esse valor de R$1.600.000. Montamos uma academia completa dentro do quartel de bombeiros, as aquisições do Estado, então a gente vem recebendo alguns materiais que era o antigo Funrebom, agora cai no Fiesp, e a gente fica toda hora incomodando eles que a gente quer material. Então um capacete de combate a incêndio é R$3.600, mas é o Estado que está nos fornecendo. Então nesse meio tempo agora a gente já adquiriu 6 capacetes através do Estado. Bote a motor, bote com o motor de 25 HP, que a gente tinha um de 15, então para as nossas águas rápidas aqui a gente precisa de um motor mais forte. Então essas coisas estão vindo devagarinho, estão vindo. Fechei um PSEG de mais uma 4x4, então a gente até o final do ano pra gente receber mais uma caminhonete aí, de 2 na verdade, uma pelo Estado e uma pelo PSEG. Então a gente está se moldando a chegar em dezembro com 2 milhões de aquisições. Com certeza vai passar esse valor, porque se vier a caminhonete do Estado também, então a gente chega nesse valor com o quartel, vou me atrever a falar agora, mais equipado do Estado. Então, e a gente queria trabalhar mais a questão de cursos,
E a gente já está buscando isso, então a gente está aprimorando o nosso pessoal. Um colega recentemente fez um curso de águas rápidas, dois colegas fizeram um curso de operação de drone. Opa. Tem um colega que fez um curso de combate a incêndio florestal, o qual agora foi convocado pela Força Nacional. Ele está em Brasília agora, vai fazer um trabalho lá em Brasília, e a gente vai aprimorando. Eu tenho os meus dois instrutores ali do Bombeiro Mirim, que são pessoas também extremamente capacitadas. Um colega que era bombeiro temporário, agora recentemente fez o curso, o concurso para bombeiro do estado e alcançou êxito, então vamos contar com esse cara de forma definitiva, vai ser realmente bombeiro militar do estado. Então essas coisas assim vão se desenhando para a melhoria do quartel. Tá pensando aqui, sargento, o senhor falando aí, discorrendo sobre esse tema aí, de que lá no estado vai ver ali, né, digamos assim, na comparação com o estado, Veranópolis tá ok, hein? Tá qualificado, é um dos melhores. Mas isso não teria, digamos assim, uma moeda de, né, dois lados. Se tá ok, tá bom, não precisa muita coisa lá não. Esse pessoal aí dá conta do recado, então. Acontece. Passa por isso? Acontece essas conversas, então, assim como eu tenho essa boa relação com os senhores aqui, com o município, eu tenho boa relação com o comando também. Então eu tive uma conversa com o coronel responsável pela distribuição desses materiais, né, em todo o estado. E ele me ligou, e ele tem um costume divertido até de falar, ele chama as pessoas de minha lenda. Ele me ligou e disse: ô, minha lenda, e aí? O que tu tá precisando? Coronel, o que tem aí? Eu tô precisando de um monte de coisa, cara. Não, eu tô vendo aí, fazendo um levantamento com o pessoal, até já mandei a lista aí pro pessoal ver como é que tá funcionando e tal. Me mandar uma lista de aquisições. A gente recebeu uma carga aqui de ar-condicionado, geladeira, micro-ondas, essas coisas para equipar a edificação e tal. O que tu tá precisando? Coronel, minha geladeira é nova, meus ar-condicionado aqui estão tudo funcionando bem, e o micro-ondas também é novo. Tu tem certeza? Tenho. Cara, agora eu tenho mais admiração por ti, porque todo mundo pede o a mais. Eu disse, não, mas aí tem quartel talvez lá em Uruguaiana que tá precisando mais do que Veranópolis. Aqui a gente se gere. Eu tô numa questão de fazer uma melhoria na elétrica também. Entrei em contato com o capitão, tem que fazer uma melhoria. Forte, esse mês eu não vou poder te alcançar e tal, não sei o quê, mas faz um projeto e me manda aqui, que daí eu vou ver se daí a gente tira daqui, tira dali. Disse, não, capitão, tem os outros quartéis que estão precisando mais? Tem. Então deixa que eu me viro aqui, eu vou conversar com os empresários aqui e a gente vai se gerindo. Sargento, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pro último bloco agora para falar sobre os registros de atendimento em 2025, pode ser? Perfeito. Eu preciso abrir espaço aí pro intervalo da hora, mas a gente volta já. 18 minutos estão faltando para as 9 horas, 18 para as 9. Estamos de volta com o Bom Dia da Com nesta manhã de sábado. Temperatura vai chegando aí a 11 graus na terra da longevidade. Que bom, né? O sol tá aí, vai propiciando aí um final de semana bacana. Um final de semana com sol, pelo menos, sem a presença de chuva, para aproveitar o primeiro festival do Rocambole, Fast Pizza lá em Serafina Correia. Fenaquive. Tem tanta coisa aí pela região, né? Mas tá muito legal ali o Rocambole. Ontem tivemos a satisfação de fazer a divulgação com a presença do prefeito, do padre também, da secretária de turismo. E melhor, hein, sargento? Alguns rocamboles aqui foram distribuídos, né? Vou te contar, nossa, que coisa boa. Eu até imaginei que tivesse algum pedaço aqui hoje de manhã. Não deu. Não deu? Não deu. E ó que vieram alguns, hein? Não sobrou absolutamente nada. Parece que demorou 5 minutos. Não, foi minutos, tempo recorde. Foi devorado. Agora lá em Cotiparã, para quem for, né? Ainda tem a área gastronômica, uma área externa, espaço cultural e um espaço de shows. Então tem muita coisa para ver lá. Legal. Muito bem. Márcio. César, ou Comandante Forte, além dos números, porque a gente tem aquela sensação, eu como convivo diariamente com os bombeiros em função de que estamos na mesma rua, então quando há qualquer movimentação dos bombeiros, eu sou um dos primeiros a ficar sabendo, né, que há movimentação. E aí passa aquela sirene, e onde eu moro em Vila Flores, passa a sirene no asfalto, eu sei já identificar se é a unidade móvel, se é o caminhão, eu já consigo identificar pela diferença, né? Mas é aquela questão do tipo de energia elétrica. Você tem ela ali disponível, aí quando ela falta, você começa a dar o seu devido valor. Os bombeiros também, é a mesma coisa. Então, ou seja, aquela hora que você disse que você sai daqui para chegar lá nos confins do Guabiju, para quem está lá, é um dia.
não é uma hora. E quantos... E você relacionou e você elencou os atendimentos e tem N, vocês fazem até serviço de Uber de vez em quando, né? E a gente percebe como é que está essa questão, porque nós, e ainda não sendo redundante, mas é importante falarmos que Veranópolis não tem o SAMU. Então, é importante falar isso. Excelente a tua pergunta, eu acho que até tu deve ser alguma bruxaria, ele lê pensamentos, eu acho. Márcio, o que acontece? Sim, a gente tem o tempo-resposta, que ele fica prejudicado às vezes por distância, por trânsito, às vezes por ocorrência simultânea, então a gente tem essa questão, sim. E que a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, o que a gente tenta fazer é dar uma prioridade em algumas ocorrências. O que aconteceu essa semana? Eu sou muito aberto a críticas, muito aberto, não tenho problema nenhum com críticas, desde que ela tenha fundamento e justiça. Então, o que aconteceu essa semana? Nós fomos acionados para fazer e o chamado no telefone não foi um chamado nem de urgência, nem de emergência. A pessoa precisava de um auxílio para botar o paciente no carro, que ele não estava tão bem, ele já é um paciente que está com algumas complicações de saúde sérias. A gente compreende, a gente entende tudo isso. Só que o deslocamento é longe. Então, eu vou dispor uma guarnição de serviço para ir até o lugar longe, para auxiliar a pessoa a botar no carro para ir para o hospital. Não é o serviço de bombeiro. Se não é um serviço de bombeiro, é uma escolha que eu posso fazer de ajudar ou não. Perfeito. Ah, mas você tá ali para ajudar porque eu pago o teu salário. Não. Eu pago meu salário para o serviço de urgência e emergência. Para ajudar é uma escolha. E aí, quando a gente faz o favor 2, 3 vezes, vira obrigação. Vira obrigação. E as pessoas não têm esse entendimento. E daí essa pessoa ficou triste, chateada, concordo com todas as questões, mas era para uma ajuda. E a gente solicitou a essa pessoa que procurasse parentes ou vizinhos ou amigos para prestar esse auxílio, essa ajuda, que não era um trabalho de bombeiro. E as pessoas têm que entender isso. A pessoa ficou extremamente chateada, reclamou com outras frentes aí, e que ela se colocou numa situação de vítima, de que ela não estava sendo atendida porque ela mora longe. Não estava sendo atendida porque não é serviço de bombeiro. Ah, mas e se eu cair e me machucar? Aí nos chama, aí é serviço de bombeiro. Certo. Agora, se é para um auxílio, uma ajuda, nós, o Corpo de Bombeiros, a gente tem a opção de fazer ou não. É uma opção. E isso eu coloco muito, muito claro para minha guarnição, para os meus chefes de socorro, que são as pessoas que estão lá diariamente, e também coloco a situação de que eles têm que ter muito cuidado, né, nesse tratamento, porque tu pode cair numa omissão de socorro também. E aí é escolha. Se eu não vou porque o carioca diz que eu só tô ruinzinho, eu tô com uma dor no estômago. Desculpa, carioca, nem vou te dar de exemplo. Outra pessoa, por favor. Eu tenho com uma dor no estômago. Eu tô com uma dor de estômago e a gente não vai nesse auxílio. Essa pessoa tá com um infarto, vai a óbito, que pode acontecer. E aí eu entro na omissão de socorro. Então, é uma linha muito tênue. A gente tem que ter essa sensibilidade de fazer esse atendimento ou não. Então, eu sempre digo, prioridade, vai. Na dúvida, ficou qualquer dúvida, vai. Mas as pessoas não podem exigir de nós uma ajuda. Mas agora, sargento, os senhores são sabedores disso, porque tem lá, né, uma tabela que diz isso aqui pode, isso aqui pode, vai se quiser, vamos auxiliar se pode ou não pode, e tem o que deve auxiliar. Exato. Mas e a população? Como é que ela vai então, saber? A população tem que ter o entendimento que se há alguma coisa que uma pessoa comum pode fazer, não precisa chamar os bombeiros. Nós, os bombeiros, o nosso trabalho é especializado. Então, assim, nos chamam às vezes porque tem um gatinho dentro do bueiro. A gente chega lá, pega um pé de cabra, levanta a tampa do bueiro, pega o gato, tira e fecha a tampa do bueiro. Cara, poderia ser feito. Não precisa chamar os bombeiros. Chama os bombeiros se assim, é impossível, não tem como fazer, chama os bombeiros. Já nos chamaram os caras, tinha uma churrasqueira, construíram uma parede na frente da churrasqueira. A churrasqueira ficou inutilizada.
o maldito do gato não entrou pela chaminé da churrasqueira e caiu lá dentro. Aí as pessoas nos chamaram para tirar. Cara, a gente chegou lá, a gente olhou assim, dá um martelo. O cara deu um martelo, a gente foi no fundo da churrasqueira, tirou um tijolo, tirou o gato. Cara, os caras não têm o raciocínio de que não precisa chamar bombeiro para isso. Nós, os bombeiros, e a gente vai e faz com o maior prazer tudo, até essa questão dessa senhora de botar no carro, a gente faz, não tem problema nenhum, mas a gente tem que ter a consciência que a gente está deslocando uma guarnição para um lugar que eu vou levar 20 minutos de deslocamento para ficar lá, para auxiliar, botar no carro, e mais 20 minutos de retorno. São 40 minutos com 13 municípios sem bombeiro. São muitas demandas nesse sentido, sargento? Algumas. Do que pode, o que deve, o que não algumas, porque justamente como o Márcio falou, não tem SAMU. Então, o SAMU, a triagem do SAMU, ela é muito rígida. Então, se alguém acha que, a gente vai trazer SAMU para Veranópolis para resolver. Não, essas questões eles não atendem. Eles também vão atender urgência e emergência. Até porque o SAMU, neste particular, também importa num volume economicamente alto e numa infraestrutura que talvez Veranópolis ainda não tenha, né? Médicos, sim, atendentes, socorristas. E a regulação ou a triagem não é no 3441. E vai ser em Porto Alegre. Sim, mais uma vez. Nem na área 54 é. Hoje a nossa região cai em Porto Alegre. Então não adianta tu ligar pro SAMU e falar é aqui na frente do Frasul da Palugana, que não vai resolver. Tem que dar um endereço certinho, porque eles vão mandar a localização. Agora é bom que a gente frise, e eu infelizmente precisei uma ocasião pro meu pai, do Corpo de Bombeiros, e tive um atendimento espetacular, exemplar, de quem foi lá socorrê-lo, que entre pedir um auxílio que alguém possa racionalmente fazê-lo, ou com ajuda, como o senhor diz, de vizinhos, para um fato de saúde, né? No caso, ele tinha caído, ficou inconsciente, abriu a cabeça. Serviço de bombeiro. Serviço de bombeiro. Então, esse discernimento que talvez a população precise ter, no sentido de que quando tem alguma coisa que envolva risco de morte, ou, né, perigo de morte, um acidente realmente grave, aí é coisa de bombeiro. Exato. E eu acho importante essa vinda para mídia e a gente conversar sobre isso, porque vai trazendo entendimento para as pessoas. Caiu consideravelmente, eu acho que a zero, os trotes aos bombeiros. Depois que a gente começou a visitar efetivamente as escolas e falar sobre isso, caiu. Também caiu porque o celular, hoje não se usa mais orelhão, né? Na nossa época o pessoal ligava do orelhão. Então caiu consideravelmente, a zero. Não tem mais esse problema com o trote. Assim como caiu também as ocorrências para retirar gato de árvore. As pessoas estão chegando no entendimento que o gato subiu, o gato vai descer. O gato, ele tem os equipamentos para isso. Ele tem as garras, ele vai subir, ele vai descer. Inclusive ele tem 7 vidas. E tem uma piada dentro do Corpo de Bombeiros que nunca foi visto o esqueleto de gato em árvore, né? Então, porque ele vai descer, ele não vai ficar lá. Então, as pessoas estão caindo nesse entendimento e estão parando de nos chamar para esse tipo de ocorrência. Então, por quê? Porque a gente está disseminando conhecimento. Perfeito. A gente está chegando na casa das pessoas e fazendo com que elas entendam. Mas vamos falar de número de ocorrências? Então vamos lá. Então, esses dados que a gente vem colocando agora mensalmente, a gente vai estar jogando na mídia para as pessoas entenderem um pouco como funcionam os nossos atendimentos. Então temos ali atividades preventivas. Essas atividades preventivas englobam a situação de vistorias, de visitas nas escolas, de palestras, tudo que envolve a prevenção. Atendimento pré-hospitalar 71, isso nesse mês, né? Esse aqui é o mês de junho. Então, isso foram pessoas removidas, é isso? Pessoas que foram para atendimento de saúde depois que a gente faz o primeiro atendimento. O manejo de insetos, tem 2 manejos de insetos. Por que isso acontece? Então são ocorrências em que tem abelhas ou marimbondos, mas a gente só faz essa atividade se os animais estiverem atacando e se eles estiverem num local de fluxo de pessoas. Então, aí é serviço. Aí é serviço de bombeiro. Agora, aquele balão que tá lá em casa ali, não tem. Na caixa da lenha, mas eu tenho uma pessoa que é alérgica em casa. Cara, chama uma detetização, vai lá tirar. Agora, se tiver numa escola, aí a gente tem que participar. Certo. Se estiver na porta do hospital, as pessoas passam embaixo, a gente tem que participar. Então, esse manejo de insetos também, a gente tem uma peculiaridade de atendimento. Já nos chamaram para ir na colônia, para tirar da aba da casa lá no meio do mato. Cara, a tua casa está no lugar errado.
né? Os insetos são no lugar certo. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de manejo, também a gente faz mais especificamente quando os insetos estão atacando. A gente faz isso no noturno, e a gente tinha uma prática antiga que era a eliminação dos insetos, né? Então, isso que a gente tem um maior cuidado, porque nós não somos apicultores, a gente não vai lá com caixinha, fumaça, tira a rainha atrás, não, a gente vai lá para exterminar. E daí, já pensou se todos os bombeiros do estado fossem exterminar as abelhas, né? É complicado. O combate a incêndio, então, não é o nosso carro-chefe, né? Você vê que tem pouca ocorrência de combate a incêndio, mas no montante do ano, então a gente tem um número mais considerável. O que também é importante, a mídia e a nossa conversa, os cuidados dentro da residência, a atenção, isso pelo menos alerta as pessoas. Quanto menos precisar, melhor, porque tá ok, tá consciente, né? O que eu deixo muito claro, se houver um incêndio, você vai ficar com a roupa do corpo, não é só a perda material, é a perda de toda a tua história. Queima a foto do casamento, queima a tua certidão de nascimento, é tudo. Então as pessoas ficam só com a roupa do corpo. Queima o patrimônio e queima, quando não perdem a vida, né? Mas isso é um pouco mais raro. Muito triste. Mas acaba com a história da pessoa. A pessoa tem que começar do zero. Perde o norte da vida porque não tem mais para onde retornar. É muito complexo. E aí, nesse sentido, só para fazer de novo mais um parênteses, Corpo de Bombeiros, eu participei de vários, instrução nos prédios que pedem para que alguém vá representar. Eu fui, por causa da nossa localização, daqueles cursos preventivos que o Corpo de Bombeiros faz com um soldado, um bombeiro que vai lá e nos ensina, olha aí, é perigo isso, perigo aquilo, que fazer os primeiros socorros, que é esse o objetivo do curso. Parabéns por essas iniciativas que só contribuem com a comunidade. Obrigado. Então, essas atividades aí a gente gostaria de fazer mais vezes para mais pessoas. A Lei Lucas é uma lei que ela trabalha dentro das escolas. Então, para a gente trabalhar essa questão de primeiros socorros com os profissionais que atuam nas escolas, né? A merendeira, a professora, a diretora, a intenção é trabalhar com essas pessoas para elas entender como atuar num primeiro atendimento, num engasgo, numa reanimação cardiopulmonar, ou até qual situação que realmente vai chamar o Corpo de Bombeiros, o combate ao princípio de incêndio, como funciona a evacuação dentro daquela edificação. Então isso tudo é um trabalho que a gente vem fazendo, que é a Lei Lucas também. A nossa dificuldade é justamente efetivo, tempo para a gente conseguir fazer, mas é interessante que a gente consiga, né, alcançar o maior número de escolas aí. Sargento, mais um minutinho e meio ali, faltou aqui salvamento, buscas e resgate. Tá, então, é a ocorrência que a gente faz, é a ocorrência que dá a repercussão positiva, que é a foto com o cachorrinho no colo, depois tirou ele do buraco, né? Certo. Então, é o salvamento e busca. As buscas vão ficar melhor direcionadas quando tiver nosso drone, né? Mas já vem acontecendo, a gente faz da forma que é possível. E todos os meses a gente vai largar para mídia essa pizza aqui de gráfico para a população ter um feedback. Foram 121 atividades, é isso? 121 atividades no mês. No mês de junho. De junho. Aí todo mês, agora julho vem aí, mas exato. A gente espera que não seja tantas, né? Porque daí as coisas estão mais tranquilas, mas se precisar, evidentemente que o Corpo de Bombeiros está aí, né? Estamos aí. Sargento, olha só, passou rápido, né? A Maria Eduarda tá ali, meu pai não para de falar e tal, eu quero ir. Tem a catequese, pai, olha só que coisa. Eu preciso de 30 segundos do César. Diga. Você falou na questão da crítica, na questão da manifestação, e eu vou me usar de um depoimento do vereador Vanderlei Chumbinho Zanotto essa semana, ao qual ele tem no round para falar pela vida militar que ele também teve, né? Mas que ele estava dizendo de que ele recebeu muitas colocações negativas pelo alto número de informação dada agora nas últimas chuvas que ocorreram. Tem um limite para isso? Não. No meu entendimento, César, eu acho que a prevenção é o melhor remédio. Muito bem. É o melhor remédio. Se a gente não discutir, se a gente não conversar, se a gente não informar, as pessoas vão dizer que a Defesa Civil foi relapsa, não atuou, não fez.
mas não vieram na minha casa, ninguém falou comigo. Não, a gente tem que ser efetivo, a gente tem que ser chato, a gente tem que ser exagerado, porque quando a gente é efetivo, a gente é chato, a gente é exagerado, depois o bombeiro não precisa ir lá nos escombros tirar as pessoas que estão embaixo. Então, houve também essa crítica lá em 24, quando a gente passou numa região da cidade com a sirene ligada às 5:30 da manhã, avisando as pessoas que era um local de risco, que era para as pessoas saírem. Eu recebi uma ligação atrevida dizendo que era um absurdo, que estava assustando as pessoas. Eu disse: meu querido, faz assim, ó, tu quer ficar, tu fica, mas depois tu não chora quando eu estiver te tirando debaixo dos escombros, porque é o que vai acontecer se acontecer um deslizamento aí. Um grande número de pessoas que moram numa área de risco, e que a área de risco para a Defesa Civil é o ângulo de 30 graus. Ali tem 90. Então, multiplica por 3. Então, as pessoas, elas não têm a consciência de que, cara, o que aconteceu agora, quando deu as fortes chuvas agora nesse final de semana, que a gente foi de casa em casa avisar lá em São José da Nona, no Monte Claro, é só essa noite. Só isso que a gente pede. Sai, vem para um local seguro, deixa passar o temporal, acalmar as coisas, volta para casa, vida que segue. Esse cuidado faz com que depois os bombeiros não fiquem correndo que nem uns loucos para cima. Prevenção é tudo, né, Sargento? Prevenção é tudo. Sargento, muito obrigado pela sua presença aqui. Conte sempre com a Com FM. Não, eu tenho certeza dessa nossa parceria. Então, o Bergamin me incomoda bastante lá com as entrevistas, né, gravadas. É muito bom contar com vocês. O Corpo de Bombeiros se sente muito prestigiado em ter essa boa relação com a mídia, e que a gente possa expressar, conversar, esclarecer e mostrar o nosso trabalho, que o nosso trabalho vem sendo feito com tanto amor. Antônio. Só uma pergunta que me surge, tem algum site, alguma página do nosso Corpo de Bombeiros para a população? A gente tem um Instagram, que é o 5º BBM, mas esse Instagram, ele é do batalhão. Do batalhão. Do batalhão. Então, não é específico. Em Veranópolis não podemos ter, justamente porque a gente faz um filtro de notícias, um filtro de imagens, que tem que ser feito. Eu acho que é importante, porque senão o Forte acha bonito lá largar uma foto mal fardado ou causar uma má impressão ou um mau exemplo. Então a gente tem esse filtro do 5º Batalhão, que é importante que a gente faça. Mas para isso está aqui a emissora, né? Tá a Rádio Com. Então, daí aqui eu venho e falo o que eu quero, né? Até não ser preso. E a gente divulga aqui com todo o prazer todas as notícias que venham do Corpo de Bombeiros, sem dúvida nenhuma, sempre. Aqui tem um canal aberto para o Corpo de Bombeiros, que nos dá muito prazer e a satisfação de que a rádio possa prestar esse serviço. Mas que Caxias não fique com inveja de nós, Márcio e Paulo e ouvintes. Nós também temos o 18 do Forte. Ele tem 18 membros lá dentro, né? O comandante Forte tem 18 efetivos, né? Então nós temos também o nosso 18 do Forte. Muito bem. Aqui. Mas obrigado a todos que nos honraram com a audiência de hoje. Mais uma vez um programa que a gente chega no final com a sensação de que faltou tempo, né? Eu teria outros assuntos seguramente para falar. Tem uma listinha que eu vi que está em cima da mesa ali na frente do comandante. Mas de qualquer sorte, obrigado para você que está aqui nos honrando com a sintonia mais uma vez. Ao comandante Forte, muito agradecido por ter vindo, por ter atendido o nosso pedido, e desejo que todos criem um bom final de semana. Ok. Márcio. Peço desculpas por ter entrado 3 minutos do nosso tempo, mas eu precisava ouvir isso do César. Eu acho que a população precisava escutar o que você acabou de dizer sobre a questão da prevenção e divulgação, porque é importante isso, principalmente uma pessoa que tem este poder de dizer o que você disse. Muito obrigado. Então, parabéns e um bom final de semana a todos, e muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Sargento. Muito obrigado. Desculpa a gente extrapolar o tempo, realmente é complexo. Eu tenho mais coisas para falar aqui. Eu acho que a gente vai ter que vir numa outra oportunidade para falar só das ações sociais do Corpo de Bombeiros. Também importante. Então, Corrida do Fogo, Bombeiro Mirim, a nossa relação com os escoteiros, a gente vem fazendo treinamento constante e também plantando sementinha lá para futuros bombeiros, talvez, ou pessoas que com certeza vão nos auxiliar numa situação de risco de desastres, alguma coisa assim. E vou lançar o capacete rosa. Então é uma novidade para outubro. Então que a gente já conversei com a primeira dama, ontem tivemos uma reunião com a Liga. Vamos fazer um excelente trabalho, um trabalho muito gratificante, que eu já estou explodindo de alegria já desse trabalho.
tá dando certo, tá caminhando, vou agora sair daqui, vou tomar um café com um empresário pra gente ver a possibilidade de um patrocínio e a gente vai fazer um grande trabalho aí pro Outubro Rosa. Depois de tudo acordado aí, conte com a nossa divulgação. Com certeza, certo? Vou contar e vai ser um excelente trabalho, vocês vão gostar também, tenho Maria certeza. Eduarda, um abraço, um beijo pra você, tudo de bom? Agora você tá livre pra ir pra catequese, é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.